Mostra que candidatos milionários estão na lista do auxílio emergencial. E a gente também começa uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Juazeiro do Norte. O primeiro convidado é Gleidson Bezerra, do Podemos. O Ponto Poder Eleições está no ar. Olá, boa noite. Ponto Poder Eleições começando e com um assunto bastante sério. Em um ano difícil para muitos eleitores, com mais pessoas entrando numa situação de extrema pobreza por causa da pandemia, temos candidatos milionários aqui no Ceará, inclusos na lista do auxílio emergencial do governo federal. A gente vai saber mais detalhes sobre esse assunto na reportagem de Flávio Roveri. O cenário foi um capítulo à parte na pandemia. Dezenas de milhões de brasileiros enfrentando dificuldades para ter acesso ao auxílio emergencial de R$ 600, destinado a pessoas desempregadas e com baixa renda. Em julho, a Controladoria Geral da União apontou que só no Ceará, mais de 13 mil pessoas com sinais de riqueza teriam recebido o benefício. 14 candidatos a prefeito, vice-prefeito ou vereador que declararam pelo menos R$ 1 milhão em bens à Justiça Eleitoral e, portanto, são milionários, estão na lista de beneficiários. Entre eles, os candidatos a vereador de Fortaleza, Augusto Freire e Michel Raiol, que receberam 3 parcelas, e Renner Lima e Márcio Barros, que receberam 4 parcelas do auxílio. No interior, 3 candidatos a prefeito milionários também estão entre os beneficiários. Altaíde Dias, de Cascavel, Bitem, de Paracuru e Claudinho do Senhorzinho, de Pindoretama. Candidatos a vereador ou vice-prefeito em São Gonçalo do Amarante, Pereiro, Pindoretama, Canindé, Caucaia, Trairi e Juazeiro do Norte também receberam auxílio. De acordo com o superintendente da CGU no Ceará, como o benefício tem como critérios renda per capita e empregabilidade, não necessariamente o ato configura crime. É preciso apurar os indícios. Essa questão aí da pessoa ter bens e mesmo assim pedir, foi uma fragilidade porque, na verdade, se procurou a renda. O que eu te garanto que aconteceu é que todos esses indícios, que tinham indícios fortes, houve o bloqueio do auxílio emergencial. Houve o bloqueio. Mesmo às vezes, aí é complicado, mas aconteceu isso. Olha, você tem um carro de 200 mil, a gente bloqueou o seu auxílio. Aí a pessoa pode dizer assim, poxa, mas eu preciso. Então você vai lá, vai justificar e vai mostrar que realmente você está desempregado, que você não tem nenhum vínculo, que aquilo ali foi uma situação que você tem um carro, mas, cara, eu não tenho mais como pagar esse carro, inclusive. Estou tentando vender o carro. Pode ser que o cara tenha uma situação dessa. Aí, nesse caso, ele vai precisar justificar para desbloquear o auxílio. A Dataprév, empresa pública responsável por identificar os cidadãos que têm direito ao benefício, informou em nota que faz o cruzamento das informações autodeclaradas no portal e aplicativo da Caixa com os dados informados nas bases oficiais, de acordo com as regras de processamento definidas pelo Ministério da Cidadania. O órgão informou ainda que é crime de falsidade ideológica fornecer informações inverídicas ao solicitar o auxílio. Os candidatos a vereador aqui em Fortaleza, Augusto Freire e Márcio Barros, citados na matéria, afirmaram ter sido vítimas de golpes, pois não teriam solicitado o auxílio. Os candidatos a vereador de Fortaleza, Renner Lima, e a prefeito de Paracuru, Bitem, afirmaram que, apesar do valor patrimonial, se enquadram nos critérios para receber o auxílio. Os demais candidatos citados foram procurados pela reportagem, mas não se pronunciaram. Bom, e agora mudando de assunto, vamos direto ver como é que foi o dia de campanha dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Nesta terça-feira, nós acompanhamos as agendas de campanha dos 4 primeiros colocados na pesquisa Ibope realizada pela TV Verdes Mares. Vamos acompanhar. Capitão Wagner do PROS participou de caminhada no bairro Castelo Encantado. Ele propôs a ampliação de escolas de tempo integral na periferia. Além disso, o candidato defendeu a implementação de 20 escolas cívico-militares na capital. Uma delas, segundo ele, será construída no bairro. A gente vai distribuir por regiões periféricas que têm essa demanda relacionada à educação. Logicamente que os critérios para a matrícula dos alunos serão os mesmos utilizados em outras escolas. A gente vai precisar fazer uma seleção, a gente vai ter que reestruturar esse ambiente para que o professor tenha condição de fato exercer sua atividade sem as ameaças que a gente tem visto. Sarto Nogueira, do PDT, se reuniu com representantes de igrejas e ONGs. Ele defendeu a continuidade do diálogo com esses setores em eventual gestão. As igrejas, elas têm um braço social muito forte
Algumas têm instituições sociais que são verdadeiros assim, equipamentos que prestam um serviço fundamental à proteção alimentar, à segurança, ao cuidado, eu diria o cuidado psicológico. E a ideia é discutir como aprofundarmos, como melhorarmos essa interlocução. Heitor Ferrer, do Solidariedade, participou de reunião virtual com o Instituto dos Executivos de Finanças do Ceará. Ele propôs investimentos para a periferia. Os bairros mais nobres, nós temos que manter o que já temos e dar aos que estão à margem dessa miolo desses bairros mais nobres, dar a eles o que nós já temos, porque esse é o primeiro passo para equilibrar a sociedade e para dar a todos a paz que nós queremos. Célio Studart, do PV, visitou a Lagoa da Parangaba. Ele disse que identificou pontos de abandono de animais na cidade e defendeu a aplicação de multa. E a prefeitura tem que fazer a sua parte, colocando câmeras de vigilância nesses locais, isso é importante para a população e também para coibir o abandono de animais, e também utilizando a sua força da Guarda Municipal para estar mais presente nos locais públicos, onde nós temos esse abandono, envenenamento e animais mortos à paulada. Bom, e a candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza, Luiziane Lins, também deveria ter tido a agenda acompanhada pela nossa equipe hoje. Mas Luiziane não está em Fortaleza, está em São Paulo. Desde ontem, ela participa lá de uma reunião com a direção nacional do partido. E vamos agora conferir a agenda dos candidatos para amanhã, aqui na capital. Bora ver no telão, o candidato Anísio Melo participa de ato público contra a reforma administrativa na Praça do Ferreira. Agora vamos para a agenda de Capitão Wagner, candidato do PROS. Amanhã ele participa de uma caminhada na comunidade do Trilho, no Papicu. Já o candidato Célio Studart, do PV, visita a Praça das Flores, na Aldeota. O candidato Heitor Ferrer, do Solidariedade, amanhã faz uma visita ao Centro de Turismo do Ceará, no centro de Fortaleza. O candidato Heitor Freire, do PSL, participa de caminhada no Conjunto Ceará. O candidato José Loureto, do PCO, mais uma vez, não divulgou a agenda. Luiziane Lins, do PT, não terá agenda novamente. A candidata da UP à Prefeitura, Paula Colares, amanhã cedinho faz uma visita à feira do bairro Curió. Já o candidato Renato Roseno, do PSOL, promove bandeiraço em um shopping center na Avenida Bezerra de Menezes. O candidato do Patriota, Samuel Braga, amanhã realiza uma caminhada na feira do bairro Tancredo Neves pela manhã. E encerrando a lista, o candidato Sarto Nogueira, do PDT, faz uma carreata nos bairros Amadeu Furtado e Rodolfo Teófilo. E a gente vai logo agora conferir também o que é que temos de notícias no Ponto Poder. Lembrando que é a nossa plataforma com as últimas notícias, com todos os acontecimentos. Dá para você ir lá, conferir rapidinho o que é que está acontecendo. Uma leitura rápida para você ficar informado aí a qualquer hora do dia. E hoje, as promotorias eleitorais de Fortaleza ajuizaram a ação, para coibir aglomerações. Essas 6 promotorias aqui na capital, responsáveis por fiscalizar a propaganda eleitoral, ajuizaram essa ação conjunta para que os 32 partidos e as 10 coligações se abstenham de promover evento ou ato público em desacordo com as normas sanitárias. E eles solicitam à Justiça uma multa de 200 mil por cada evento irregular. Bom, também é destaque no pontopoder.com.br a Operação Mensalinho, realizada pelo Ministério Público do Ceará para investigar um suposto esquema ilegal entre a Prefeitura e a Câmara Municipal de Pacujá, no interior do estado. Segundo o Ministério Público, o objetivo da investigação é apurar a possível compra de votos de vereadores que também prometia cargos e distribuía vale combustível em troca da aprovação de projetos na Câmara Municipal. O Ministério Público Estadual realizou mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça nas casas de 8 vereadores nesta terça-feira. E hoje a Polícia Federal trouxe mais informações sobre essa proposta de usar drones para monitorar as infrações eleitorais. Nós temos até imagens dessa demonstração que foi feita. O objetivo da Polícia Federal é usar esses drones para auxiliar na fiscalização aí dos locais de voto, dos colégios eleitorais, identificar casos de compra de voto, transporte ilegal de eleitores. São alguns dos exemplos aí da atuação da polícia em parceria também com outras instituições que tentam garantir que o nosso processo eleitoral aconteça de forma segura, Mais informações devem ser divulgadas aí até a data da eleição, onde que esses drones vão atuar, e a gente vai acompanhando para informar bem a você que nos acompanha.
Lembrando para você que está em casa que essas e outras notícias você pode acompanhar lá no pontopoder.com.br. Para acessar é fácil, aponta a câmera do seu celular para esse código, esse QR Code que aparece aí no canto da sua tela e você vai poder ter acesso, acompanhar tudo que está saindo lá de última notícia, de última hora aqui na campanha no Ceará. Agora a gente falou aí, inclusive em uma das notas do Ponto Poder na internet, sobre aglomerações. É um tema que a gente tem tratado no programa com frequência e hoje nós fomos às ruas perguntar para o eleitor o que poderia ser feito de diferente pelos candidatos para evitar aglomerações na campanha. É esse o tema de hoje do quadro O Eleitor é Quem Manda. Poderia ser pelas redes sociais, né? Através de jornais, televisionado, como já está sendo, para que não tenha aglomeração. E a minha opinião é essa, que poderia ser remota. E se fizesse uma campanha só por meios de redes sociais, não precisaria estar aglomerando na população em geral. E ele faria isso, a campanha por redes sociais, que seria o mais correto e sensato por parte deles também. Para mim, eu não contrataria as pessoas para irem para as ruas, porque primeiramente elas correm o perigo tanto dos carros em alta velocidade, quanto estarem muito perto umas da outra. Eu investiria mais em sons, em mesmo aqueles papelzinhos de eleitores, ou até mesmo em coisas virtuais, em coisas de internet. Não faria nada presencial. Candidatos, escutem os eleitores, eles querem, pelo visto, mais presença nas redes sociais. Estamos todos preocupados com essa situação da pandemia, não é? E nós vamos para o intervalo rapidinho. Atenção, eleitorado de Juazeiro do Norte, da região do Cariri inteira. Quando a gente voltar, tem entrevista com o candidato Gleidson Bezerra. Não sai daí, é coisa rápida. Ponto Poder, eleições de volta e a gente começa hoje uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Juazeiro que é um município importante, visado por muitos partidos, por ser o terceiro maior colégio eleitoral do Ceará. O nosso entrevistado de hoje é o candidato do Podemos, Gleidson Bezerra, e a nossa entrevista aconteceu de um jeito diferente. Ela foi gravada, nós dois, eu e Jéssica, aqui em Fortaleza, o candidato Gleidson Bezerra em Juazeiro do Norte. Mas antes da entrevista, antes de mudar de cenário, vamos acompanhar um rápido perfil do candidato. Natural de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra tem 39 anos e é bacharel em Direito. Já foi policial militar por 5 anos, mas deixou a corporação para ingressar na Polícia Civil em 2006. Em 2008, foi eleito vereador pela primeira vez e já está no terceiro mandato na Câmara Municipal de Juazeiro, da qual já foi presidente entre 2017 e 2018. É candidato a prefeito pelo Podemos. Gleidson Bezerra conta com o apoio do atual vice-prefeito do município. Giovanni Sampaio, do PSD, rompeu com o atual prefeito Arnon Bezerra, do PTB, e é o candidato a vice na chapa encabeçada pelo Podemos. E a gente começa agora a entrevista com o candidato Gleidson Bezerra, que terá duração de 10 minutos e cujo tempo começa a contar a partir de agora. Boa noite, candidato. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Candidato, o senhor tem como aliado na chapa, candidato a vice, o atual vice-prefeito Giovanni Sampaio. Com discurso de oposição, pergunto ao senhor, por que se aliar a quem integra a atual gestão? Olha, o Giovanni Sampaio é um amigo. Ele é um dos maiores entusiastas para que eu continuasse na vida pública. Recentemente eu pensei em dar uma parada, inclusive, cuidar da família, não ia desistir da política, mas pensava em parar por um período. E o Giovanni Sampaio foi um dos maiores entusiastas para que eu não parasse. Já tenho uma amizade com ele de longa data. É bem verdade que nós temos perfis, cada um a seu estilo. O Giovanni Sampaio já faz aquele estilo de pessoas que não têm papas na língua, diz o que pensa, porém nós temos algo que nos une, que é a seriedade na aplicação dos recursos públicos,
a defesa da honestidade, da ética, da transparência no serviço público. Então, isso nos une, além de uma amizade particular, que foi o que fez com que essa chapa fosse possível, essa união entre esses dois postulantes, que eu acredito ser, sim, a melhor chapa que está à disposição do eleitorado juazeirense. Não há nenhum incômodo pelo fato de ele ser parte da gestão a que o senhor se opõe? Não, na realidade não há nenhum incômodo, porque quando você começa um casamento, a finalidade desse casamento é que dê certo. Porém, o que aconteceu na política com relação ao doutor Giovanni e o atual prefeito foi um casamento que efetivamente não deu, exatamente porque o atual gestor fugiu daquilo que foi proposto em Palanque. Então, você inicia uma aliança política com o propósito de dar continuidade. Porém, se no decorrer do caminho o gestor começa a praticar atos que são em desacordo com aquilo que foi preconizado em campanha, aquilo que foi dito pelo próprio vice-prefeito e os compromissos assumidos diante da população, não tem por que esse casamento prosperar. Então, há mais de 1 ano e 2 meses, o doutor Giovanni Sampaio convocou uma audiência, uma reunião na Câmara dos Vereadores, comunicou oficialmente à imprensa e à população juazeirense de um modo geral que estava saindo dessa aliança. Então, por mim, eu não vejo problema nenhum, pelo contrário, o fato de ele estar na administração muitas vezes ajuda no diagnóstico dos problemas hoje existentes, na busca de soluções que nós iremos apresentar para o eleitorado, principalmente agora nesse período de campanha em que o povo espera que a gente apresente essas alternativas. Candidato, agora falando de uma das suas propostas, o senhor propõe rever o contrato com a empresa que é responsável pela coleta do lixo e tentar buscar uma parceria público-privada ou com o governo do estado para a construção de um aterro sanitário em Juazeiro do Norte. Por que essa é uma prioridade? Olha, para você ter uma ideia, nos últimos 3 anos e meio, Juazeiro do Norte gastou com obras a quantia de 81 milhões de reais. Todas as obras, desde drenagem, calçamento, asfalto, tudo que você imaginar, reforma de escola, ao todo Juazeiro gastou 81 milhões de reais. E somente com esse contrato, com a empresa do lixo, Juazeiro gastou 126 milhões de reais. Então, por aí você imagina o tamanho desse volume desse contrato. Quando a gente cita esse contrato é porque ele é emblemático, né? Pelos próprios números que eu acabo de pontuar, a gente percebe que é um contrato super volumoso e uma vez enxugado, uma vez economizado esse dinheiro, certamente nós vamos ter dinheiro para investir naquilo que Juazeiro interessa. Agora, não é apenas esse contrato com essa empresa que precisa ser revisto. Nós temos contratos superestimados no transporte escolar, na iluminação pública, com a empresa que aluga veículos, com as diárias do município, com a empresa que é responsável pelo hospital de campanha. Então, enfim, são vários os contratos que precisam ser revistos. E sobre essa proposta especificamente para a construção de um aterro sanitário, qual que é o primeiro passo, caso o senhor seja eleito, para tentar viabilizá-la? Olha, ao diminuir o valor desse contrato, que é exorbitante, eu acabo de falar nesses números, nós temos que tirar do papel aquele projeto que foi desenhado para a região do Cariri no sentido de implantar o aterro. O governo do estado incentivou, estimulou, houve várias reuniões para que fosse feito um aterro consorciado. Nunca saiu do papel. Juazeiro não pode amargar ter um lixão em que não estimula a coleta seletiva e esse lixão, por sua vez, tem seu terreno alugado. E a comunidade do entorno padece com uma fumaceira enorme que contamina, que prejudica a saúde da população. Então, nós temos que encarar esse desafio, sabemos que é algo caro, mas o governo do estado, em parceria com o município, entende que é plenamente possível fazer e nós vamos colocar isso como prioridade no nosso governo. Candidato, o senhor propõe reduzir cargos comissionados e valorizar a meritocracia. De quanto seria essa redução da máquina pública e como compensar a redução de cargos com eficiência na gestão? Olha, é importante eu levar em consideração aquilo que eu fiz quando fui gestor. Ao assumir a Câmara de Vereadores com um déficit enorme, inclusive a folha de pagamentos em atraso, nós fizemos isso que alguém convencionou chamar como choque de gestão. Então, sem rótulos, o que eu quero é ter acesso a essa folha de pagamento, entender o que é penduricalho, apurar de perto as denúncias de servidores fantasmas, pessoas que recebem, em tese, gratificações indevidas,
E, infelizmente, agora, na condição de vereador, nós já pedimos 5 vezes auditorias na folha de pagamento da Prefeitura. Infelizmente, nenhum dos meus requerimentos foi aprovado. Eu já apelei para a imprensa, já fiz diversas vezes críticas nesse sentido. Então, uma vez sentado na cadeira de prefeito de Juazeiro do Norte, o primeiro passo será enxugar essa máquina. E eu tenho certeza que, analisando os cargos fantasmas, gratificações indevidas, nós vamos conseguir baixar essa média que hoje é apresentada à população, que Juazeiro gasta em torno de 53% com folha de pagamento. E a lei de responsabilidade fiscal só permite 54%. Então, nós temos que buscar essa alternativa e um dos caminhos, certamente, será diminuir o número de contratados, de concursados, de cargos comissionados, diminuir o número de cargos comissionados, para aí sim a gente ter uma folga na folha, chamar os concursados e oferecer o serviço que a população espera. Candidato, agora eu queria tratar com o senhor sobre segurança pública. Uma das suas propostas para a área é a aquisição do porte funcional de arma de fogo para os guardas municipais. Pergunto para o senhor, por que essa medida seria eficaz na área de segurança pública em um município como Juazeiro? Olha, nós temos um município com 276 mil habitantes. A lei federal permite o porte funcional para guardas municipais a partir de cidades com um número acima de 50 mil habitantes. Portanto, Juazeiro do Norte é uma cidade que amarga índices de violência. Nós temos uma guarda municipal composta por briosos profissionais, agora que infelizmente estão tendo que enfrentar a criminalidade em prédios públicos, muitas vezes com no máximo um cacetete. Isso não tem lógica, nós sabemos que a atribuição precípua pela segurança pública é do Estado, mas o município e os cidadãos, de modo geral, também têm sua parcela de responsabilidade. O município pode e deve fazer parcerias com as polícias civil, militar, e para isso é o mínimo que a gente tem que fazer, é oferecer uma guarda civil metropolitana armada, bem treinada, é bem verdade, vale salientar, não é apenas jogar uma arma na mão do profissional. É, antes de tudo, capacitar, treinar, permanentemente oferecer essa capacitação para que nós tenhamos uma guarda efetiva e possa fortalecer na questão da segurança pública em nosso município, que também certamente é um dos gargalos. Candidato, e vamos para a nossa última pergunta. Eu gostaria de saber se o senhor tem buscado o apoio do presidente Jair Bolsonaro e se declara candidato do presidente Bolsonaro em Juazeiro do Norte. Olha, interessante essa sua pergunta, porque já me perguntaram, é bolsonarista, é cidista? Eu costumo dizer, eu sou flamenguista. Eu não tenho político para chamar de meu. E com relação ao presidente da República, eu não tenho uma aproximação direta, certamente ele não sabe nem quem é Gleidson nessa jogada. Mas o prefeito de Juazeiro do Norte tem, sim, a obrigação de, tão logo uma vez eleito, antes mesmo de tomar posse, bater à porta da presidência da República, bater à porta do governo do Estado, porque Juazeiro do Norte tem uma das menores arrecadações próprias entre as cidades de médio porte do Norte e Nordeste. É a segunda menor arrecadação própria das cidades entre 200 e 300 mil habitantes. E nós ainda temos o fenômeno das romarias. Portanto, numa cidade que tem um orçamento menor que Maracanaú e Sobral, por exemplo, que são cidades que têm menos habitantes que a gente, e a gente tem menos de 150 milhões de reais a menos no orçamento, nós temos que buscar esse apoio do governo federal, do governo do Estado, e nós vamos manter um permanente canal de diálogo, tanto com o governo do Estado como com o governo federal, porque sem a ajuda deles, realmente fazer a administração em Juazeiro do Norte é bem complicado. Candidato, o tempo está encerrando. Muito obrigado pela sua participação e pela sua presença conosco aqui no Ponto Poder Eleições. Eu que agradeço e quero reafirmar para o povo de Juazeiro do Norte que o nosso partido é Juazeiro. Nós temos que discutir as coisas de Juazeiro, lutar por nossa cidade e dar continuidade ao nosso trabalho. Muito obrigado, candidato. Uma boa noite para o senhor. Aí você acabou de assistir a entrevista com o candidato do Podemos à Prefeitura de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra. Lembrando para você que está em casa que Juazeiro tem 5 candidatos na disputa pelo Poder Executivo na eleição do próximo dia 15 de novembro. Amanhã a gente entrevista o atual prefeito que tenta a reeleição, o candidato do PTB, Arnon Bezerra.
E o Ponto Poder desta terça-feira vai ficando por aqui. Lembrando que tem muito mais notícia no pontopoder.com.br, no Diário do Nordeste, acompanha nossa programação na TV Diário, tem canal no YouTube do Ponto Poder, só o que tem é lugar para o eleitor ficar bem informado e se preparar aí para essas eleições. E você pode, claro, também nos seguir nas redes sociais. No Twitter nós estamos lá no @pontopoder. Programa chegando ao fim, amanhã tem mais entrevista, muita informação para você sobre a campanha, para você estar atualizado de tudo que acontece aqui na eleição no Ceará e nos outros cantos do país. Uma boa noite, muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Boa noite e até amanhã.